Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de Estudos Espíritas, rogando a Deus, que nos encha o dia de muita alegria, de muita saúde e de muita paz também. Hoje nós vamos estudar um tema interessantíssimo e que está dentro da doutrina espírita no seu módulo mais científico. Nós vamos falar aqui, gente, da possibilidade que têm os espíritos de se comunicar através do pensamento. Mas nós vamos ver nesse estudo que essa potencialidade não se encontra apenas em espíritos desencarnados. Mesmo estando nós aqui ligados ao plano material, como almas encarnadas, a telepatia, a transmissão do pensamento, também é uma realidade, embora mais rara. Para iniciar nosso estudo, eu vou trazer um conceito muito importante que nos narraram os espíritos sobre o pensamento. Eles dizem assim: o pensamento é a expressão dos anseios espirituais do ser e não uma elaboração cerebral do corpo. Então, o pensamento é próprio do espírito, que lhe transmite pelo corpo físico. E aí, no livro Filosofia Espírita, do espírito Miramês, ele traz umas colocações que vão dar o ponto de partida do nosso estudo. Ele diz assim: há entre os espíritos que se afinam uma comunicação de pensamentos que faz que duas pessoas se vejam e se compreendam sem a necessidade dos sinais exteriores da linguagem. Poderia dizer-se que elas falam a linguagem dos espíritos. Então, a afinidade é tanta que há pessoas, sim, mesmo aqui no mundo material, que se comunicam através do próprio pensamento. Kardec, após editar o Livro dos Espíritos, em 1857, começou a publicar às suas próprias custas um periódico que ele próprio intitulou de Periódico de Estudos Psicológicos, que é a Revista Espírita. E na Revista Espírita de 1864, Kardec também se apropriou desse tema da transmissão do pensamento. E nessa Revista Espírita, ele nos narra uma história verídica, atestada por ele, Kardec, cientificamente, porque ele era um homem de ciência. E essa história se deu em 1846, lá na França. Diz que um homem viajava pela França e, numa grande cidade francesa, ele para em frente a uma loja, muito bonita, por sinal, e dentro ele se fixa a olhar numa moça que estava atrás do balcão. Na fala desse homem, ele diz que foi uma força irresistível, mas que não tinha absolutamente nada de sensual. Ele sentiu-se profundamente atraído pelo olhar daquela moça e como que uma força exterior o impulsionou para dentro da loja. Ele comprou uns pequenos objetos na loja, a moça o atendeu. Quando terminou, ele disse: muito obrigado, Sara, por você ter me atendido. A moça, diz ele, que ficou entre surpresa e trêmula, porque ele sabia inclusive o nome dela. Ele virou-se para ela e disse assim: olhe, pense no seu nome completo que eu vou adivinhar. Então a moça pensou por alguns instantes e ele disse: você é Sara Adele. Sara Adele Benjamin. Depois disso, disse que a moça se descontraiu, riu bastante, porque imaginou que ele tinha pego informações com alguém. Só que essa amizade foi se estreitando e ele várias vezes voltou a essa loja e dizia: pense num objeto, sem me dizer. Ela pensava e ele acertava. Pense em nome de outras pessoas. Ela pensava e ele acertava. Escreva algo no papel escondido de mim. E ele acertava o que ela havia escrito. Então, para este homem, o pensamento
de Sara, Adele e Benjamin, era um livro aberto. Mais adiante já havia essa amizade acontecido entre eles. Ele está em casa repousando e recebe em sua mente a seguinte mensagem: Adele está muito doente. Então ele se dirigiu à casa de Sara, Adele. Lá chegando estava um médico muito preocupado, porque desde a noite anterior ela tinha chegado da loja com uma febre altíssima e estava então repousando já em delírio, e o médico sem saber o que fizesse. Ele então se aproxima de Sara, fica pensativo e diz: doutor, sabe o que é que habita a mente de Sara nesse seu sono febril? O médico disse: não. Ela está pensando estar na Ópera de Paris e lá dentro uma bailarina corta algumas ervas, dentre elas tem também a cicuta, e oferece a ela. O médico então se virou e na fala deste homem o médico achou que ele estava delirando. Só que poucos segundos depois disso, Sara desperta, entre o delírio e diz: como é linda a Ópera de Paris, mas por que essa moça me oferece essas ervas? Exatamente o que esse homem estava dizendo ao médico. E então o médico passa algumas poções para ela, dentre elas a cicuta, que está na sua composição, e diz a história que poucos dias depois ela então está curada. Então veja, gente, que é um tema realmente interessantíssimo. Kardec colocou isso na Revista Espírita pela profundidade, não é, do que ele enxergou nessa história, que ele era um homem de ciência. Então, no Livro dos Espíritos também é tratado esse tema da transmissão de pensamento intervivos, digamos assim, embora que aqui ou no plano espiritual sempre há vida, como nós já tratamos aqui também. Mas vamos para a questão 420. Ela nos diz assim: os espíritos podem comunicar-se se o corpo estiver completamente acordado? Veja que Kardec, como um homem de ciência, foi mais profundamente na questão. Mesmo desperto, a gente pode se comunicar através do pensamento? Resposta dos espíritos: o espírito não está encerrado no corpo como numa caixa. Ele irradia em todo o seu redor. Eis porque pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo no estado de vigília, embora o faça com maior dificuldade. Então, sim, gente, os espíritos nos dizem que é possível, mesmo estando acordado em estado de vigília, nós podemos, pelo pensamento, nos comunicar com alguém. E aí vem a questão 421, em complemento dessa. Kardec indaga os espíritos: como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia? São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos respectivos, embora sem estarem adormecidos os corpos. Então, gente, esses fenômenos são muito mais comuns do que a gente pensa aqui no plano material. É que normalmente a gente não percebe os fatos que estão acontecendo. Várias pessoas que trataram comigo sobre esse tema me narraram uma questão que também é muito interessante. Disseram assim: Robson, quantas vezes a gente vem dentro de um carro, tudo desligado, o carro apenas em funcionamento, e chega na minha mente uma música persistentemente. Quando eu ligo a central multimídia, está tocando exatamente aquela música que eu vinha pensando. Ou então uma pessoa vai dizer algo e você fala exatamente, e a pessoa diz: você disse exatamente o que eu ia dizer nesse minuto. Então, gente, essa comunicabilidade existe entre nós espíritos, quer no plano material, quer no mundo espiritual. Obviamente, desembaraçado do corpo físico, no mundo espiritual, nós nos comunicamos sim. A nossa linguagem é a do pensamento. Estando vinculado ao corpo físico,
nós nos utilizamos da fala, da voz articulada, que inclusive é o que nos distingue dos outros reinos. A gente pensa, elabora e fala. É a nossa forma usual de comunicação, embora que linguagem é todo meio que a gente se utilize para transmitir nossos pensamentos, nossas ideias, nossos conceitos. Mas aí, voltando para o tema, Kardec, na Revista Espírita, faz até uma forma de lamento. Ele diz que, infelizmente, mesmo sendo muito comum esses exemplos de comunicabilidade pelo pensamento, que a ciência humana da época não se interessava muito por esse tema, e Kardec até lamenta. Porém, de Kardec para cá, muita coisa andou, obviamente, e nós temos aqui, eu pensei, de muitos pesquisadores que tratam do tema. Eu pesquisei um que chama-se Dian Radan. Ele é um engenheiro elétrico, ex-violinista clássico, pesquisador da parapsicologia e é cientista-chefe de centros de pesquisa lá na Califórnia. Então ele editou um livro chamado Mentes Entrelaçadas, em que ele trata justamente do tema da transmissão do pensamento, da telepatia, não é? E ele trata com muito cuidado desse tema. Então, é um homem de ciência que tem vários artigos em revistas científicas lá nos Estados Unidos e editou mais de um livro, e eu trouxe exatamente o tema desse, Mentes Entrelaçadas, Dian Radan, esse cientista que trata com muito carinho na ciência humana sobre esse tema que é tratado pelos espíritos desde sempre e de forma didática no Livro dos Espíritos desde 1857. Mas, gente, outra observação muito importante que nos fazem os espíritos, além de nos demonstrar essa possibilidade da transmissão do pensamento, os espíritos dizem assim, que não há uma só faculdade que seja dada por Deus aos homens que não lhe traga responsabilidade pelo uso. Todas as potencialidades que nos são dadas por Deus, elas exigem de nós a nossa utilização adequada para o bem de todos. Todas as potencialidades da inteligência, da formulação e transmissão do pensamento, não é? Da possibilidade da palavra articulada, enfim, todas as potencialidades que Deus nos oferta, elas passam pelo crivo do nosso livre arbítrio. Então, o que é que dizem os espíritos? Que as potencialidades em si não são mais. O seu uso, sim, é que pode ser feito de forma inadequada. Então, eu trouxe aqui uma orientação dos espíritos para que a gente vá se encaminhando para o término do nosso estudo, em que os espíritos dizem assim, que a proposta da espiritualidade é que evoluamos e possamos utilizar nossas potencialidades de forma plena e para o bem de todos. Pensar bem ou mal é resultado de treinamento, que se transforma em hábito. Então, como qualquer coisa, não é, meus irmãos? Como qualquer potencialidade, aos poucos, quando nós vamos evoluindo espiritualmente, balizando nossa conduta pelos bens morais que devam estar no nosso bojo espiritual, essas potencialidades vão virando verdadeiro ouro em nossas mãos. É com essas potencialidades que nós vamos levando a nós e aos espíritos que nos cercam aqui no plano físico o bem, a generosidade, o amparo, o sustento para muitas pessoas, porque Deus nos dota assim dos nossos talentos. Está lá nas parábolas de Jesus, uma delas chamada Parábola dos Talentos, exatamente isso. Todas as potencialidades devam ser utilizadas para o bem. E aí os espíritos dizem isso, que nós ainda não chegamos no patamar espiritual
que nos seja possível, aqui no plano material, uns perceberem o que vai no pensamento dos outros, porque ainda não estamos moralmente desenvolvidos para isso. Só no mundo espiritual, liberto do corpo físico, é que essa comunicação vai acontecendo. Mas nós vamos aqui então concluir o nosso estudo com um trechinho de uma mensagem muito importante de Joana de Ângeles, nos falando sobre essa nossa melhoria espiritual. Está na obra Momentos de Felicidade, escrita por Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Ela diz assim: pensando na necessidade de ascensão, os heróis, os cientistas, os mártires, os educadores e os santos edificaram um mundo melhor, que ainda não alcançou o seu ápice, porque tu e outros ainda não vos convencestes de pensar bem, agindo melhor, para conquistardes a vitória sobre as paixões, a dor e a infelicidade. Então, gente, fica aqui a mensagem de Joana de Ângeles, fechando esse tema, que é muito interessante. Ele não se esgota aqui, obviamente, em 15, 16 minutos, mas é o início para que a gente reflexione que quanto mais evoluirmos espiritualmente e moralmente, mais seremos senhores de todos os talentos e as potencialidades que Deus nos oferta para sermos melhores e fazermos o bem. Espero que tenham gostado de mais esse estudo, que Deus nos abençoe. Peço a vocês então, divulguem bastante para que atinja outros corações. Deixem no canal seus comentários, que isso é muito bom para a nossa comunicação. Deixem, não esqueçam, gente, por favor, do like, aquele joinha na mão lá, né? E, encerrando o nosso tema, desejo que Deus realmente esteja conosco, nos abençoando hoje, agora e para todo sempre. Muita paz.